Quando eu era garoto, 5, 6 anos de idade, e quem é pai sabe que o desejo de uma criança, o desejo dela o tempo todo, quando ela sai para o shopping ou vai para uma feira, é o que, gente? Brinquedo. Criança deseja brinquedo. E minha família, meu pai se chama Bartolomeu e minha mãe Antônia, eles se casaram no Maranhão, era uma família muito pobre. Minha mãe quebrava coco babaçu para alimentar a gente. E meu pai vendia bolo de puba. Então ele fazia o bolinho de puba, ia para a cidade mais próxima, no caso Governador Acha, fazia o dinheirinho dele, e aí a gente sobrevivia naquela época. O meu sonho, ali anos atrás, se eu tiver errado, é 2000, 2001, eu era muito novo. Meu sonho era ter um carrinho daqueles que você puxa, e ele faz o quê? Era meu sonho, meu irmão, era o meu sonho. Como hoje o sonho do menino é ter um carrinho da Hot Wheels, um carrinho de controle remoto, é o sonho do menino. E aí, meu pai, minha mãe, trabalhando duro, eles conseguiram comprar um carrinho para mim. Gente, vocês querem saber o que acontece? A minha alegria é o quê? Grande. O sonho do pai é realizar o sonho do filho, e o sonho do filho é que o pai faça o quê? Realize o seu sonho. E meu pai realizou o meu, olha que maravilha. Só que a gente vivia ali no Governador Acha, uma cidade muito pequena. E na cidade da gente não tinha asfalto. Então a gente morava bem no fundo assim da cidade e não tinha asfalto. E um dia eu saí para brincar com meu pai, na verdade saí com um carrinho, saí com meu pai foi conversar com os amigos, e eu coloquei o carrinho no chão. Então a casa estava aqui, eu saí um pouco para fora, meu pai foi conversar ali, e eu peguei o carrinho e fiquei brincando com ele ali na rua de chão. Só que é uma estrada, né? Quando eu fico despercebido, estou ali brincando com o carrinho, deixo ele um pouco distante, aí vem o quê? Uma moto. E aí o querido, ele faz o quê? Passa por cima do meu carrinho. E eu perco o quê? O meu sonho. E, irmãos, o que isso tem a ver? Já vou explicar. O tema de hoje na verdade, o tema da série é transformação real. Que transformação é essa que eu quero, de alguma maneira, trazer para você aqui hoje? Você vai descobrir no decorrer dessa série. Mas o título desse primeiro episódio é Qual o sentido da vida? Tem uma frase de um filósofo chamado Schopenhauer, e eu quero colocar aqui para vocês. Ele diz assim, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Só que eu descobri nesse dia algo diferente. O meu sonho era ter o quê, gente? O carrinho. Então naqueles dias eu queria muito ter um carrinho. Só que eu entendi que existe também a ânsia de ter e a tristeza de possuir. Aquilo que eu acreditava que daria sentido para a minha vida, me deixaria feliz, foi destruído em segundos por um motoqueiro infeliz. E eu queria, antes de abrir a Bíblia, queria orar com você. Pedir que, a partir de agora, você deixe o Espírito Santo tocar a sua mente com essa mensagem. Vamos orar? Querido Jesus, continua conosco, Pai. Que Teu Espírito continue nos iluminando, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já leu esse livro, é a parte que falta. Eu gosto muito desse livro porque ele ilustra exatamente o que eu sentia no meu coração e o que muitas vezes nós sentimos. Tem uma parte do livro que diz assim, é uma musiquinha, ele está cantando, ele diz assim, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Então todo ser humano tem um vazio, sabe? Algo que de alguma maneira ele tenta preencher. Se você veio a essa igreja, você não veio, vou dar uma volta e do nada você tropeçou e caiu e sentou nesse banco. Não, você tem um porquê de estar aqui. As pessoas vão para o bar porque tem um porquê.
vão para a festa porque tem um porquê. Então existe algo dentro de você e de mim que nós tentamos preencher. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, e Eclesiastes, no caso aqui é Salomão, está no final da sua vida, e ele meio pessimista, já no final ele diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Meio pessimista, para baixo, ele chega no final da sua vida e ele diz que a vida não tem o que, gente? Sentido. A vida é inútil. Estranho, né? Mas essa é a tese do livro de Eclesiastes. Na continuação do capítulo 2, você vai perceber algumas coisas. Ele diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Gente, esse texto, essa frase, ela, para mim, reflete bastante a vida do jovem. O jovem, o sonho dele é viajar. Eu não sei vocês, irmãos, e eu acho que não tem problema nenhum nisso, mas a internet hoje, principalmente, existe um marketing violento voltado para o jovem de 17, 18 até os 30, 25 anos. Se você quer liberdade financeira, se você quer liberdade geográfica, se você quer liberdade, sei lá, de viajar, arrasta para cima. Esse é o sonho de todo jovem e é expresso exatamente nesse texto. Salomão, gente, ele teve tudo que o coração dele desejou. Olha que maravilha. Se você conhece bem a história desse homem, ele teve mais de vamos colocar 1000 mulheres, tá? 600 eram mulheres e aí dizem que as demais eram concubinas ou prostitutas. Tá bom? Então, fora isso, tudo que ele queria construir, você pode ver no relato do verso 11, ele diz assim, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, o meu trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo era o quê? Inútil. Foi correr atrás do vento. E no final ele vai concluir que foi correr atrás do vento. Olha que estranho. Ele não negou nada ao coração dele. Tudo que o coração dele desejou, ele teve. Além do trabalho, das mulheres, tem um capítulo que fala da alegria. Tudo isso, para ele, foi o que, gente? Correr atrás do vento. Estranho demais. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, como um jovem normal, tá? Eu achei estranho demais, porque o meu coração, de alguma maneira, acreditava que essa era, de fato, o verdadeiro sentido da vida. A liberdade financeira, a liberdade geográfica. E ele vai dizer que, de alguma maneira, isso não é. Eu achei estranho. Então, perceba aqui, queridos, que Salomão vai trazer uma ideia para a gente. E aí, eu não sei se você já leu esse livro, ele é de Viktor Frankl, ele é o pai, de alguma maneira, da logoterapia, e ele vai dizer assim, no livro Em Busca de Sentido, olha só o que ele diz: existem ainda diversas máscaras sobre as quais transparece o vazio existencial. Você quer ver uma pessoa vazia, ele vai dizer assim, às vezes a vontade de sentido ela é frustrada e vicariamente compensada por uma vontade de poder. Eu não sei se você já viu pessoas que estão ao seu lado o tempo todo falando assim, cara, quando eu for o ancião da igreja, meu amigo, aí a história vai mudar. Quando eu for o deputado, quando eu for o presidente do Brasil, meu amigo, aí a história vai mudar. Ele diz que isso é uma máscara. A pessoa tenta o tempo todo preencher esse vazio com o poder. E ele diz também que está incluída também a mais primitiva vontade de dinheiro. Quando eu era jovem, irmã, meu nome da senhora é? Como?
Elizabeth, minha amiga, quando eu tinha 14 anos de idade, o meu sonho, e não tem nenhum problema, tá, dona Elizabeth e irmãos, ser rico. Mas eu acreditava que quando eu fosse rico, aí sim eu ia ser feliz. Porque eu era pobre e me encontrava triste. Falei, deve que rico também é feliz. Só que depois eu olhei para os ricos e percebi que rico divorcia, rico também entra em depressão. Falei, oxe, então não é o dinheiro. O que é, pelo amor de Deus, me ajuda na minha jornada procurando o sentido da vida. Então ele vai dizer que poder, um homem e uma mulher que busca o tempo todo o poder, ou dinheiro, ela está tentando preencher o quê? Um vazio. Mas que vazio é esse, pastor? Vamos caminhar mais um pouco. E ele diz assim, em outros casos, irmãos, o lugar da vontade de sentido frustrado é tomado pela vontade de prazer. E aqui você vai ver muito jovem, por que meu filho, por que minha filha não está mais na igreja? Gente, ela está procurando algo que dê sentido para a vida dela. Aí ela vai achar que é amigo, que é bebida, e aí se deita com um ou se deita com outro, e fica esse vácuo para lá, vácuo para cá, fica perdida. E você vê uma geração que está o quê, queridos? Perdida. Com máscaras, achando que o álcool, a droga, o dinheiro, a festa, vai preencher esse vazio. Você vê isso? Uma geração que está o quê? Mascarada, perdida e vazia. E aí, ele vai dizer aqui que assumem proporções descabidas na questão sexual. Gente, estou dizendo que o poder tem problema? Não. O dinheiro tem problema? Não. O sexo é um problema? Também não. Tudo tem o seu lugar. O problema é que a nossa geração, talvez não vocês, mas alguns dos jovens dessa nova geração acreditam que o sentido da vida está nisso. E não está, meu amigo e minha amiga. Uma coisa que fica claro aqui é que existe uma insatisfação em mim e em você. Ao mesmo tempo que a gente busca sentido, felicidade, propósito, no nosso coração existe o quê? Uma insatisfação. E você pode perceber que, às vezes, os momentos felizes são carregados com a possibilidade de quê? De tristeza. Olha só, eu estou com quem é mãe aqui? Mãe, a senhora é mãe? É mãe, o nome da senhora bem altão. Elielde, beleza? Minha irmã, a senhora tem filho ou filha? Filha, olha só. Esse é um momento chato de falar, mas a senhora sabe que é possível que sua filha morra. Sim ou não? Sim. Sua filha lhe traz felicidade? Ela deixa a senhora alegre? Mas a senhora percebe que aquela pessoa que te dá alegria, nela existe a possibilidade de fazer o quê? Na verdade, existe a possibilidade dela morrer e é carregado o quê? A possibilidade da tristeza. Estranho. Aquilo que nos deixa feliz também carrega a possibilidade da tristeza. Além disso, você vai perceber que quem sente fome aqui, diz que o povo da igreja adventista come, né? Come bastante, porque não bebe, não fuma, não mexe com droga, vai fazer o quê? Comer. O povo come. E aí você vai perceber o quê? Quando a gente está com fome, existe um desconforto. Aí a gente vai lá, pega um brócolis com um azeite de mamona. Já comeram isso aí? Não? Também não. Amém. Glória a Deus. Então, você pega lá, faz uma comida gostosinha e mata a sua fome. Você está com sede, faz o quê? Mata a sede. Então, necessariamente existe um desconforto para depois existir o quê? Um alívio. E aí, as pessoas confundem isso com felicidade. E aí eu coloco aqui embaixo, a felicidade e a alegria se traduzem em sensações de quê? De alívio. E isso para mim é estranho. Porque de alguma maneira o que o meu coração deseja não é apenas alívio. E aí, exatamente essa ideia. E aqui eu queria imaginar com você. Lembra de Gênesis capítulo 3? Gênesis capítulo 1, Deus cria um ambiente. Quem é pai sabe que quando ele vai receber um filho, ele vai preparar o quarto, ele vai preparar tudo, nas condições dele, para dar o melhor para o filho. No Gênesis capítulo 1 é a mesma coisa. Deus criando um ambiente para colocar quem? Adão e Eva.
tinha de tudo. E aí, você vai perceber uma coisa, além de ter tudo que Adão e Eva precisavam, estava a presença de quem? De Deus. Só que existe um detalhe, nós, atualmente, por conta da nossa natureza, a gente não consegue imaginar isso. Um ambiente onde a felicidade é o quê? Completa e eterna. Você consegue imaginar isso? Você acredita que isso é possível? Além disso, uma terra sem pobreza e escassez. Insegurança alimentar, uns que estão na igreja aqui, talvez você não sabe, mas ele tem o que comer até o dia 15. Dia 16 ele já fica o quê? Preocupado. O que eu vou comer? O que eu vou colocar com meu filho? Outra coisa, descanso aprazível, sem a experiência de cansaço. Você trabalhar, professora, aí minha parceira, trabalha, eu sei que ela ama, mas quando chega sexta-feira, ela está fazendo o quê? Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me tira dessa sala. Ela ama os meninos, mas ela está o quê? Cansada. Existe a possibilidade de trabalhar sem cansar? E aí, além disso, onde todos nós são servidos, mas ninguém é escravo ou empregado, e sim o quê? Servos. Onde todos apreciam estar convivendo e amando uns aos outros. Rapaz, isso aqui eu acho legal. A gente, quando está na igreja, é assim, ó. Fica a semana inteira sem se ver. Aí se encontra no sábado, né? Aí falou assim, ó, eu só quero te ver no sábado, no domingo já não quero te ver mais. E não vai na minha casa, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E a gente às vezes não aguenta ficar muito tempo com aquela pessoa, porque senão é enjoar da cara dela. Ô, meu irmão, esse homem de novo na minha casa, batendo na minha porta. Pelo amor de Deus, não tem o que fazer não. Então você percebe que é difícil de imaginar. Mas o que a Bíblia está traduzindo para mim e para você é que esse imaginário, essa realidade existe. E é para ela que, de alguma maneira, nós estamos caminhando. É para ela que o seu coração, que a sua alma deseja estar. É nessa realidade. Além disso, existe um inimigo. Acho que é o nosso maior inimigo. Eu acredito que a morte é uma piada sem graça. Ela é indesejada. Ninguém gosta de falar da morte. O Woody Allen, ele, de uma maneira ironizada, ele diz assim, eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer. Ninguém quer estar, ninguém tem medo, eu não tenho medo de morrer, mas não quero estar. Então, sim, todo mundo tem medo. Eu tenho medo de perder minha esposa, perder minha família, mas ninguém quer estar nesse lugar. Quantas pessoas estão morrendo hoje, ali na Ucrânia, em outros países, aqui mesmo no Brasil? A morte é a nossa maior inimiga. Afinal, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, por que somos assim? E aí, o próprio Salomão, em Eclesiastes, ele vai dizer assim, ó, ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração um anseio pelo que, gente? Eternidade. Ninguém aqui acordou hoje dizendo assim, eu quero morrer. Cara, ó, 7h15, falta um segundo a passar uma moto ali, vai bater em mim, eu vou morrer. Ó, deixa eu ir lá para o meio-fio. Alguém faz isso aqui? Ninguém. Porque ninguém quer morrer. Não tem ninguém. E uma pessoa, quando quer morrer, ela não está bem, a saúde dela não está legal. Entende? E aqui a gente encontra um paradoxo, queridos. A vida, de alguma maneira, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que ela não tem sentido. Mas dentro do seu coração existe o quê? Uma busca por sentido. E o que a gente faz agora? E eu acho legal, esse livro de C.S. Lewis, A Surpreendida Alegria, é um livro de C.S. Lewis e ele vai trabalhar exatamente essa ideia. Ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Ele, sabe, caminhando, irmão, pensando exatamente nessa pergunta, ele diz assim, olha, se os prazeres desse mundo, de alguma maneira, não conseguem satisfazer o desejo, significa o quê? Talvez eu fui feito para um outro mundo, eu sou um alienígena. E aí ele continua dizendo, se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é o quê? Uma fraude. Eu gosto dessa expressão. Gente, minha irmã, gente, quem aqui
já namorou na vida? Namorar, encontrar uma moça, um rapaz encontrar... uma moça encontrar um rapaz e vice-versa. Você vai saber que é bom, né? Namorar, conversar, encontrar amigos. Você ter ali uns R$50 para pagar um sorvete, né? Uma casquinha de R$3 para economizar. Todo mundo gosta, não gosta? Não tem problema nenhum. E aí eu acho interessante isso, porque ele diz assim, ó, se esses prazeres que nós hoje vivemos e temos não satisfazem o nosso coração, não significa que é uma fraude. E ele vai continuar dizendo, provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de fazer o quê? Satisfazê-lo. Ele vai dizer, mas somente de fazer o quê, gente? Despertá-lo. E, cara, achei interessante demais isso aqui. Falei, olha, esse cara é inteligente demais, meu, pelo amor de Deus. E ele vai continuar dizendo, de sugerir a coisa real. E ele vai dizer, se for assim, tenham de tomar cuidado por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação ao quê? A tudo que Deus te deu. Família, amigos, trabalho. Mas o ponto aqui é que, de alguma maneira, se esses prazeres, que de alguma maneira a gente acredita que devia preencher, não preenche, ele vai fazer algo, ele vai despertar em você esse ponto, que para mim é o mais importante, que mudou a minha vida. Tomé, ele é o tipo de pessoa que é questionador, sabe? Ele fica só observando a falha e ele fisga. Jesus, ele está indo ao céu, ele vai ascender ao céu aqui, e aí, Jesus está dizendo que vai subir, e aí Tomé olha para Jesus e diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Qual o sentido da vida, Senhor? Qual direção devemos tomar? Aplicando para nós aqui de maneira prática, estamos em 2021, é isso mesmo? Vai que eu estou perdido. 22, é isso mesmo, 2022. Perceba quantas igrejas tem no Brasil, inúmeras. Uma diz que você tem que guardar o quê? O sábado. Outra diz que você tem que guardar o quê? O domingo. Um diz que você tem que ser um homem dessa maneira. O outro diz que você tem que ser um homem da seguinte maneira. Não, você tem que ser uma mulher assim. Não, você tem que ser uma mulher assim. A pergunta que eu faço para você é, qual o caminho? De alguma maneira, isso traduzindo para nós é, que direção eu devo seguir? Tantas igrejas, qual o caminho? E aí, eu acredito particularmente que o despertar de toda a transformação, e particularmente da minha, começou aqui, com essa pergunta, a mesma pergunta de Tomé. Senhor, qual o caminho? E aí, eu gosto muito de João 14, verso 6, logo em seguida ele responde, Tomé, meu filho, igreja, jovem, minha amiga, meu amigo, eu sou o caminho. Estranho, irmã, ele não vai dizer que é o dinheiro, que é a profissão, ele vai dizer assim, olha, o que vai dar sentido para a sua vida, na sua casa, sou eu. É você seguir a minha pessoa, é você andar por onde eu andei. Perguntinha simples, Jesus guardou o sábado? Sim. Jesus amou as pessoas? Sim. Jesus amou a Deus acima de todas as coisas? Esse é o caminho, filho. Esse é o caminho, filha. Tá Neymar, tá Jesus, vou seguir quem? Jesus. Tá o Gustavo Lima, famoso, você que aí gosta de ouvir ele. Vou seguir quem? Jesus. Porque a sua referência, o seu caminho é quem, queridos? Jesus. Ele é o caminho. E ele é o quê? A verdade. No mundo cheio de mentiras e ilusões, ele é o quê? A verdade. A verdade é uma pessoa, é um ser. O caminho é uma pessoa, o ser não é um local. É uma pessoa. E eu queria que você analisasse essas duas fotos.
essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foi minha segunda experiência com evangelismo. E particularmente, eu sou um cara medroso quando se trata de evangelismo. No início, principalmente. Esse é o filho do irmão Valdir. O irmão Valdir, hoje é um irmão, na época, ele estava longe dos caminhos do Senhor. Eu cheguei na casa dele, mas antes de chegar, eu, amedrontado, será se eu vou, será se eu não vou? Desacreditado. E esse é o problema quando a gente não entende o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é o que a gente faz na vida da pessoa, é o que Jesus faz. E eu estava com muito medo, em Santa Maria, no DF. Eu fui em direção à casa dele, era mais ou menos 1 km, cheguei na casa dele, falei, eu vou fazer o apelo, eu acho que ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Negativamente aqui, com medo, receoso. Eu entrei na casa dele, ele tinha acabado de chegar do trabalho, estava sem camisa, só no short e tal. Oi, irmão Valdir, tudo bom com o senhor? O filho dele, quando me viu, ele já ficou alegre. A esposa dele é adventista, o filho também, só ele que não era. Eu sentei, eu abri esse texto, e eu expliquei para ele a promessa de Jesus, e também trabalhei a pergunta de Tomé. E eu falei para ele, irmão Valdir, o senhor já conhece a palavra de Deus. E antes, queridos, muitos irmãos já tinham passado na casa dele, tinham feito apelo e eles tinham dito não. E o meu medo no coração era o mesmo, não vai aceitar, não vai aceitar. Eu estava convicto disso no meu coração. Eu fiz o apelo, falei, Senhor, pensando, ele não vai aceitar, Senhor. Trabalhei o texto certinho. Aí ele olhou para mim, João, e disse assim, pastor, e eu era menino, eu era mais novo do que eu sou, acho que eu estava com 20, 21, então é uma incerteza que brota no coração da gente. Ele olhou para o pastor, eu falei, pastor? Aí mesmo, eu sou pastor, Aí eu olhei para ele, aí ele falou assim, eu aceito Jesus na minha vida, eu quero me batizar. Eu estava ali no meu coração, falei, meu irmão, tu é um besta, olha, ele aceitou. Aí eu fiquei feliz demais. Nossa Senhora, primeiro apelo na minha vida, assim, que eu particularmente olhava no olho da pessoa e eu fiquei muito feliz. Ele aceitou. Eu me ajoelhei com ele e eu disse assim, Senhor, mais uma vez o teu nome foi honrado e glorificado aqui nessa casa, na vida do irmão Valdir. E Satanás perdeu aqui nesse lar. Só que sabe o que é legal? E por que eu estou dizendo para vocês que Jesus é o sentido da vida? Porque passaram-se 6 meses depois que eu fiz essa Semana Santa, esse evangelismo. Eu voltei lá na igreja. Antes ele recebia o salário dele, gastava com jogos, bebida, cigarro. Depois de 6 meses, ele era diácono da igreja. Quando ele me viu, ele olhou para mim e disse assim, obrigado, pastor. Rapaz, eu falei, pastor, toda vez que uma pessoa fala para mim, eu fico espantado, Para mim, eu sou o Jordan. Mas ele falou assim, pastor, obrigado porque o senhor foi na minha casa. O filho dele, toda vez que olhava para mim, ele fazia o quê? Ele agradecia. Só que eu sabia que não era o quê? Eu. Era quem? Jesus. Semana passada, ele ligou para mim. E ele disse assim, alô? Eu falei, alô. Estava aqui na sala. Não tinha ninguém, estava só eu. Tudo bom? E eu não estava com o número dele salvo. Tudo bom? Com quem eu falo? Valdir. Falei, Valdir. Irmão Valdir? Sim, sou eu. Disse, Jordan, amigo, como é que você está? Eu estou bem. Onde é que você está? Eu falei, estou em Goiânia.
E ele disse assim, nossa, que legal. Eu falei, o senhor está em Santa Maria ainda, aí no DF? Ele falou assim, não, filho, eu estou agora numa cidade um pouquinho mais longe, só que eu quero te contar uma coisa. Eu agora tenho uma casinha minha. Além disso, eu tirei minha carteira e hoje, Jó, eu estou te ligando para avisar que eu vou pregar e vai ser a minha primeira pregação. Quando ele falou isso para mim, nesses dias aí eu estava passando por um momento assim de crise no sentido com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ver resultados. Eu quero ver um resultado de transformação na vida de uma pessoa. E ele ligou para mim, quando ele disse isso para mim, eu falei assim, Jesus continua sendo o sentido da vida. E talvez exista alguém aqui na igreja hoje que está buscando essa resposta. O que eu quero dizer para você, minha amiga, é que Jesus é o caminho. Ele é o sentido da sua vida, mas você tem que aceitar. Meu amigo, talvez você está aí, perdido no mundo de mentiras e ilusões, e o que eu quero dizer para você é, Jesus é a verdade que você precisa. Mas irmãos, e meu amigo e amiga, você precisa acreditar. E por mais que o tempo às vezes demore, assim como na vida do irmão Valdir, os frutos irão nascer. Mas você precisa decidir. Você precisa tomar essa decisão. E aqui eu quero deixar uma última frase. Olhe para mim, preste atenção em mim. Se você já é adventista ou não, ou está entre a dúvida entre se toma uma decisão ou se não toma. Talvez a transformação que você precisa está na renúncia que você não faz. Talvez você precisa dizer não para os pecados, dizer não para esse mundo e dizer sim para Jesus. A pergunta que eu faço hoje para você, existe alguém que precisa aqui aceitar Jesus como seu Salvador? Aceitar Jesus como aquele que é o caminho da sua vida, é a direção, é aquele que vai nortear a sua vida? Existe alguém? Se existe, eu gostaria de que levantasse a mão. Pode sentadinho no seu banco, existe alguém? Amém? Irmãos, se é o desejo do seu coração que Jesus continue sendo o caminho da sua vida, sendo aquele que guia os seus passos, para você que sente no seu coração que precisa de uma transformação, renuncie o seu eu. Deixe Jesus entrar na sua vida. E você vai ver que a mesma transformação que o Valdir sentiu e está vivendo, de deixar os vícios, ter uma vida guiada por Ele, você vai sentir na sua vida. Ore a Deus comigo. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de saber que o Senhor é o sentido da nossa vida. Em Ti encontramos o propósito pleno, Senhor. Que possamos renunciar ao nosso eu e deixar que a Sua vontade reine em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te leve em paz. No nome de Jesus. Amém.